1 Coríntios, capítulo 9. Vocês que estão aí pela internet terão acesso a esse culto gravado também, que você possa aproveitar que o som chegue aí. Eu espero que esteja chegando a nossa imagem, para que você possa interagir conosco e aproveitar, receber de Deus essa palavra que Ele tem para os nossos corações nesse dia. 1 Coríntios, capítulo 9, eu vou ler dos versos 19 ao 23. Já está até atrás de mim aqui, na versão da King James, que é exatamente a versão que eu tenho aqui na minha mão. Se você tiver uma versão diferente, não se espante, não se preocupe, vai dar para entender. Eu vou me esforçar dentro do possível para esclarecer para você o conteúdo desse texto. Vocês encontraram aí? Podem dizer amém? Amém. 1 Coríntios 9, 19 a 23. Diz assim o texto: porque embora eu seja livre de todos os homens, fiz-me servo de todos, para eu poder ganhar mais. E aos judeus tornei-me como um judeu, para que eu pudesse ganhar os judeus. Para aqueles que estão sob a lei, como se estivesse sob a lei, para que eu pudesse ganhar os que estão sob a lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para que eu pudesse ganhar aos que estão sem lei. Aos fracos tornei-me como fraco, para que eu pudesse ganhar os fracos. Fiz-me, o que está escrito aí na tua versão? Todas as coisas para todos os homens, para que eu pudesse, por todos os meios, salvar alguns. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, eu quero te pedir, o Senhor me use aqui, Deus, com toda a minha limitação e insuficiência, Senhor. Eu quero colocar, meu Deus, diante de Ti, para que o Senhor possa usar essa boca e falar para essas pessoas que estão aqui, a começar por mim, Deus, e que nós possamos entender e nos voltar, Senhor, para o Senhor nesta manhã, e de uma vez por todas nós possamos implementar as mudanças que o Senhor quer que nós implementemos na nossa vida espiritual, de tal maneira que a gente caminhe gerando filhos e filhas espirituais para o Senhor, que é a nossa grande missão que a gente tem aqui nesse tempo. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Bom, eu queria começar fazendo 3 perguntas para você poder entender esse contexto da mensagem. Fazer 3 perguntas a você. Óbvio que eu não vou pedir para ninguém respondê-las, porque se eu assim fizer, talvez você vai ficar intimidado. Você não precisa me responder. Mas nós estamos começando no mês de janeiro. Esse é o nosso primeiro culto presencial. E que alegria poder ver. Foi assim no ano passado também. Tinha uma foto. Foi dia 9. No ano passado foi dia 9. Acho que foi dia 9. É isso mesmo? Acho que foi dia 9. Não é a segunda, é isso mesmo. Foi dia 9 de janeiro. Nós fizemos o culto aqui e estávamos numa disposição diferente, né? Tinha bastante gente, mas hoje tem mais. E isso é bom por quê? Porque isso é sinal de que Deus vai acrescentando. Todos os nossos visitantes estão aqui, eles são vários, mas nós temos pessoas novas, caras novas no nosso meio aqui, né? E eu quero dizer que vocês todos sejam muito, muito bem-vindos. A primeira pergunta é: quem é você? Quem é você? A segunda pergunta: você se adapta facilmente aos grupos dos quais você faz parte? Você se adapta facilmente lá? Chegou num ambiente, se adapta bem, facilmente? Tem uns ali que eu vou nem olhar para ele. Se adaptam facilmente. Tem outros como eu, que já nem tanto. Terceira pergunta: quais são os objetivos principais dos integrantes daqueles grupos dos quais você faz parte? Pensa, não precisa me responder. Ao final da mensagem, eu quero que você conclua se aqueles grupos são grupos
interessantes para você estar ou não. Ou o que você deve fazer ao longo das próximas horas desse dia de hoje e ao longo dos próximos dias que o Senhor vai te conceder que você viva, 2023, 2024. Você vai fazer ou você vai gerar? Ao iniciar essa série de mensagens de janeiro de 2023, essas mensagens elas vão ter o objetivo claro de nos fazer entender, nos permitir entender o que a gente tem que ter em nós para entendermos quem é que vai vencer o mundo. Quem vai vencer o mundo? Vocês acham que quem vence o mundo, se nós sairmos daqui e formos lá fora, e olha que eu já participei de muito treinamento, muito ensinamento, aqui e em outros lugares. Foram várias situações em que eu me envolvi, tive que fazer dinâmica, tive que fazer prática, e uma série de coisas que focavam no treinamento e foram boas para a minha vida, que eu as aplico, inclusive aqui na rotina diária dentro da igreja, na minha forma de gerenciar, de conduzir a minha vida pessoal e a minha vida ministerial. Mas lá fora, em vários momentos, eu fui orientado, instruído a entender que quem vai vencer o mundo são os mais capacitados. Aqueles que fazem o quê? Que se formam, os que estudam muito, os que aprendem mais, os que se adaptam à realidade do contexto onde eles estão inseridos. E eu não estou aqui de forma nenhuma para negar essa realidade. Isso é uma verdade. Falei hoje de manhã que sempre vou orientar a todos os jovens, a todos que começam, e os coroas também. Se é coroa e pensou que eu não ia falar para vocês, vou falar também. Ainda dá tempo, sempre dá tempo de aprender algo novo, de estudar algo novo, de interagir com gente nova, de sair de uma rotina que te coloca sempre para baixo, que no final do dia, depois de fazer muito, você para e pensa, estou cansado, estou morto fisicamente, mas parece que não avancei em nada, nem um passo. Tenho vontade de morrer, tenho vontade de terminar, de parar por aqui. Se você está vivendo essa realidade, meu irmão, minha irmã, hoje é dia de você entender que não é pelo muito fazer, mas é pelo gerar que você vai ter cada vez mais convicção de que você tem que avançar nesse mundo para vencer. Quer ver? Abre a tua Bíblia aí, 1 João, capítulo 5, verso 5, te dá a resposta. E valida o que eu estou falando. O apóstolo João, ele faz a seguinte pergunta: quem é que vence o mundo? E ele mesmo responde: quem é que vence o mundo? A resposta está aí, você pode ver, 1 João 5,5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. 1 João 5,5. 1 João, não é o Evangelho de João, não. 1 João, lá perto do Apocalipse, quase no final aí da sua vida. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então não é pelo fazer, não está escrito aqui, a resposta não é quem vence o mundo é aquele que faz isso, faz aquilo outro, que estuda, que paga. Quem vence o mundo, eu conheço um monte de gente, Se eu abrir o WhatsApp aqui, em português e em outros idiomas também, eu mostro para vocês, gente que hoje tem um monte de graduação, um monte de formação, um monte de qualificação, gente boa, pessoas interessantes, que não tem como vencer o mundo. Na cabeça deles estão alguns, 2 pelo menos que eu conheço, não vou citar os nomes aqui, mas se tiver falo sempre, se tiver um Tomé, meu WhatsApp está disponível, você pode ver ali o WhatsApp, de verdade. Você vai ver que mesmo tendo tudo no natural, e tendo inclusive condição financeira, está trancafiado num quarto hoje, deprimido, num quadro terrível, que o faz pensar em querer, inclusive, recentemente, há poucos dias atrás, um deles queria tirar a vida. Pessoas que a gente tem evangelizado, pessoas que a gente tem orado às quintas-feiras, quando a gente se reúne. Por conta de quê? Porque vinham bem, vinham estáveis, em teoria, na vida natural. Tudo fluindo.
que é o verbo que a turma gosta de usar. Está fluindo, está tudo normal, está tudo beleza, está tudo dando certo. Mas aí o emprego, que é a base de sustentação, a coluna principal, para muita gente, quando ela ruim, acabou o emprego, fui demitido. Para muita gente, caiu, acabou a perspectiva. Para outros, né, a família. Para outros, uma pessoa em quem ele confiava bastante, e de repente essa pessoa o decepcionou pela razão que for, e aí ele já vai para longe. Quem é que vence o mundo? A resposta está na Bíblia, está claro. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Esse vence o mundo. Aquele que crê. E por que eu estou trazendo esse primeiro texto? Porque eu vou te fazer agora abrir a Bíblia em Efésios, nos capítulos 1 e 2. Isso aqui não estava no contexto do meu estudo para poder trazer essa primeira mensagem. Mas quando Fabiana, minha esposa, esses dias, 3 noites atrás eu acho, ou 2, assistiam um filme que eu recomendo que todos vocês assistam, alguns talvez já assistiram. Qual é o nome do filme? Mais que Vencedor. Quem já assistiu, muito bem. Assista de novo. Você vai ver, inclusive, a realidade do que nós falamos hoje aqui, que não se deve empurrar com a barriga, procrastinar, ou seja, ficar dizendo amanhã eu faço, depois eu vejo, depois eu resolvo. É fazer logo, de imediato, o que se pode fazer hoje. Você vai aprender lá. Mas enquanto eu assistia aquele filme com ela, porque eu não sou muito chegado a ver filme, ela estava vendo, e aí eu comecei a perceber alguns tons, e lembrei que eu já tinha visto também, né, aquele filme, e aí comecei a olhar, e agora que começaram a rolar no meu rosto, e aí eu falei, pô, a pergunta que foi feita aqui realmente tem tudo a ver, se encaixa. Vou pegar o texto e vou colocar no contexto, vou inserir dentro da minha mensagem para domingo. Gente, é mandatório crer. Escreva isso na tua... Você está anotando a mensagem? Escreva assim, ó. É mandatório crer. Aliás, não precisa anotar não. Essa mensagem, ela já está no modelo aqui da nossa carta pastoral. Carta pastoral essa que será compartilhada pelos GCELs durante a semana. Tá certo? Já está feito. Para os que pregam aí, os pregadores e tudo, esse é o modelo. Estou dando, né, como faz. Já vem pregar, meu irmão, minha irmã, seja na consagração, seja no culto presencial, onde for, já vai com a tua carta preparada, porque aí facilita. Ao terminar a mensagem aqui, eu entro no grupo e envio para todo mundo. Os líderes dos GCELs já vão ter o material todinho, para desde o domingo poderem trabalhar, para quando chegar na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, terem o conteúdo para fazer a reunião acontecer muito bem. Mas eu vinha falando o seguinte, é mandatório crer. Sem fé, o que a Bíblia diz, hein? Que bom que vocês sabem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o versículo não termina aí. Hebreus 11:6, você pode ver aí, o versículo continua e diz assim, ó, é importante, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Não é só se aproximar. Tem muita gente hoje se aproximando. É só dar uma volta no quarteirão aqui, sair pela rua principal ali do bairro Cascadura, você vai ver os templos que estão abertos desde cedo. Alguns, aliás, quando nós vínhamos de manhã, já tinha gente saindo de reunião, aqueles que começam bem cedinho, 6 horas da manhã. Quando nós passamos 8, eles já estavam saindo. Eles se aproximaram da mentalidade de alguns, e eu não estou criticando, eu só estou dizendo o seguinte, muita gente, inclusive nas nossas reuniões mesmo, e o meu chamamento aqui, a ideia é que você não seja um desses, que você não venha só porque alguém te convidou para ir lá, para ser agradável, porque a dona Grace e o Pedro fizeram aniversário durante a semana, ou farão, e a gente vai lá para cantar parabéns para eles, porque eles são muito legaizinhos. Não é essa a realidade daqueles que precisam entender que é mandatório crer, é mandatório acreditar
não preciso, e aliás, deixa eu te dizer isso de forma muito cuidadosa, mas de verdade, eu preciso ser honesto contigo para que você não diga, quando passar nessa vida para a eternidade, que ninguém te falou a verdade. É duro, mas é a grande realidade. Entenda uma coisa, o Senhor Jesus, Ele não morreu na cruz para que você virasse, sabe, um seguidor de alguma denominação qualquer religiosa. Não. Para ir todo domingo para a missa ou para o culto, porque por imposição, ou porque você tem que ir e você nem sabe o que está fazendo ali. Não, não. O Senhor, Ele te chamou para que você seja um gerador. Um gerador de filhos espirituais. Alguém que vai conduzir as pessoas no mesmo caminho. E para fazer isso, como é que eu conduzo alguém? Você se deixaria conduzir? Vou fazer a pergunta. Se você tivesse que entrar num avião agora, e você descobrisse, quando você já fez o check-in, já despachou mala, já chegou na porta do avião, e agora alguém anuncia, eu vou até dizer, já até sentou na tua cadeirinha lá, está sentado na cadeira 28A, janela, tá lá, e alguém anuncia lá, ó, atenção, senhores passageiros, esse voo será pilotado pelo Adão Luiz Barbosa de Araújo, um senhor que é especialista em judô, faixa preta de judô e tal, que trabalha a vida toda em tal atividade, mas que nunca colocou a mão, nunca sentou nessa cabine. Você ia? De boa? Você ia? A pergunta, ela parece bobagem, mas eu vi esses dias alguém fazendo essa ilustração e trago para cá para você poder pensar, para você poder conectar comigo. Agora, se você tivesse que passar por uma cirurgia bastante séria, que ia envolver, por exemplo, sabe, uma abertura do teu tórax e cortar, por exemplo, todas as tuas, partes dos teus ossos e tudo. E alguém também dissesse para você que não, você não vai ser, quem vai te operar aí não é um cirurgião, é um açougueiro. Você iria? De boa? Ia deitar lá? Talvez ia ficar até curado na hora, né? Ia sair voar, não, já estou bom, já estou tranquilo, já estou curado. Gente, isso é importante para você entender o seguinte: por que é mandatório crer, Edinho? É mandatório crer porque se você crer, você vai dar vazão à possibilidade do Espírito Santo trabalhar na tua mente, porque você acredita que ele existe. Então ele começa a ter a possibilidade de trabalhar na tua mente e no teu coração para mudar o que é a tua forma de pensar, a tua maneira de entender, ou a dificuldade de ler os textos bíblicos e não entender nada. Ele começa a trabalhar e te dar a possibilidade de você entender, mais do que entender, você guardar, para que depois você possa então transmitir como um cirurgião que na hora certa corta o lugar certo e tira as células problemáticas no lugar certo, ou como o piloto que vai conduzir o avião com tranquilidade para fazer aquela aterrissagem que você quase que nem sente, né? Existem pilotos e pilotos, existem enfermeiros e enfermeiros, professores e professores, não é assim? Tem piloto, cara, que quando o cara vai aterrissando, eu fico pensando como engenheiro, meu Deus do céu, coitado, ainda bem que os engenheiros calculam e usam tal de fator de segurança, que eles extrapolam no cálculo para o trem de pouso, por exemplo, não romper todo, não quebrar imediatamente. O cara taca como se o avião bate tudo, o povo da terra, né? Os irmãos da Argentina batem palma, eles têm esse costume. Todo voo da aerolíneas, quando chega, todo mundo aplaude, bate palma, porque não é uma cultura muito brasileira, mas eles fazem isso. E tem hora que dá vontade de aplaudir. Por quê? Porque o cara vem e faz aquela, parece que ele, sabe, vai deslizando, assim, você nem se move na cadeira, você não precisava nem de cinto de segurança. É impressionante.
que eu e que você tenhamos a condição de clamar ao Espírito Santo de Deus para que Ele nos use, nos encha de tal forma, de tal maneira que nós sejamos como esses profissionais, mas que nós sejamos eficientes, eficazes, como Paulo, no texto que eu acabei de ler, foi. E antes de ir ao texto, para a gente poder explicar o que Paulo fez ali, está muito claro, o texto é muito claro, mas eu preciso esclarecer alguns pontos. Eu quero ainda te fazer abrir a Bíblia em Efésios. Você não vai ter tempo de ler tudo, leia em casa. Efésios 1 e Efésios 2, daí o filme. A Fabiana vai lembrar. Porque quando ministrava para a menina, a diretora da escola falava para ela, né? Olha, leia na ministração, que você vai entender, se você assistir ao filme, você vai entender o que é o discipulado. Alguém jovem, precisando de direcionamento, cheio de marcas e traumas na vida, mesmo com 15 anos de idade, a menina, bem jovem ainda, adolescente, precisando de instrução, precisando de orientação, de ajuda. E quando ela se depara com a diretora da escola, em vez de receber somente conselhos naturais, ela recebe a palavra de Deus. E quando recebe a palavra de Deus, a orientação é, olha só, leia Efésios 1 e Efésios 2. A menina leu. E só de pensar na cena, eu já estou chorando daqui, né? Porque é espetacular. E é uma realidade. Você depois vai poder ler, mas eu fiz um resumo aqui, para você poder entender o que a palavra de Deus garante que você é, que eu sou, que nós somos. Então, olha, em Efésios 1 e 2 você vai encontrar que em Cristo nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais, gente, é muito mais do que o natural que a gente vai viver, que a gente tem visto e falado aqui diariamente a respeito do natural. Eu quero ganhar e ter uma vida que me dê condição de eu pelo menos caminhar aqui, né? Ter uma roupa para vestir, ter um calçado para calçar, ter o que comer, quero. E seria hipócrita ou falso se eu dissesse outra coisa aqui. Mas de verdade, o que mais importa para mim hoje é ver, e quando eu estou aqui falando principalmente, é ver que as pessoas estão conectadas, porque elas se conectarem, elas vão entender aquilo que Deus quer que a gente faça. E quando eu estou falando, eu não estou falando só para você, eu estou falando para mim. Há uma necessidade da gente entender, e todos aqueles que falam daqui diante do povo têm uma responsabilidade muito, muito grande, que é o quê? Falar para eles aquilo que você está procurando viver. Então você é abençoado ou abençoada com toda a sorte de bênçãos espirituais. Vocês são, nós somos, em Cristo, somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. O texto está dizendo aí claramente. O que é ser santo e irrepreensível? É exatamente aquilo que Paulo procurou fazer no texto que eu acabei de ler. Quando Paulo está falando aos Coríntios, escrevendo a carta aos Coríntios, ele escreve essa carta e quando ele chega nesses versículos, o que você vai ver? A conclusão no final, eu vinha falando no carro com a Juliana e com minha mãe, sexta-feira, lá no finalzinho, por volta do verso 24, ele vai deixar isso muito claro. Ele vai dizer assim, ó, fiz tudo isso aí, tinha vários direitos, eu poderia pedir muita coisa da igreja, usar a minha autoridade como alguém que ministra na casa de Deus, mas eu abro mão disso tudo aí, porque eu entendo que o mais importante é eu não ser repreendido ou reprovado por ninguém naquilo que eu estou ministrando, que eu estou tentando ensinar, que eu estou tentando falar. Não é? Isso é importante. Então, sejamos eleitos. E quando alguém perguntar para você, com autoridade, diga, eu sou santo sim. Tem muita gente falando o contrário aí fora. Vão te dizer que você não é santo coisa nenhuma. E principalmente o teu inimigo, ele vai colocar na tua mente a ideia de que não, pequei, pô. Já acordei hoje fazendo tudo aquilo que eu falei até que não faria mais em 2023. Mas já fiz. Já cometi o mesmo pecado, o mesmo erro. De novo, outra vez. Isso já está cravado no teu coração. Isso te gera até tristeza, um certo remorso, mas você ainda não conseguiu vencer essa realidade. Hoje é o dia de romper com isso. Por quê? Porque é em Cristo, não é em nós. É em Cristo, é através do poder do Espírito Santo que nós somos
capacitados, somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, ninguém vai poder te acusar de absolutamente nada se você acreditar que e deixar o Espírito Santo agir da maneira que ele tem que agir. Cuidado com isso, porque você é santo, santificado. É através da obra do Espírito Santo. Nós não deixaremos de ser pecadores, somos pecadores remidos. E aqui está escrito, porque o mesmo texto vai dizer, nós somos predestinados à adoção por meio de Jesus Cristo. E essa predestinação não tem nada a ver, entenda bem, nada a ver com a predestinação, uma vez salvo, salvo estarei para sempre. Não, a predestinação escrita aqui é o seguinte: não há outro caminho, não existe outra possibilidade de encontrar com Deus se não for através do que já foi feito lá atrás. Daí a predestinação. Você tem que reconhecer. Jesus, quando morreu lá, ele já sabia que em 2023 teria um povo reunido em Cascadura para poder pensar, trazer à memória o sacrifício que ele fez lá na cruz, lá atrás. Você consegue entender a predestinação? Consegue ver a predestinação aí? Ele morre cerca de 2000 anos atrás. E hoje você tem a possibilidade de adorar a Ele, de dizer: eu creio que você vive, eu creio que o Senhor vive e está aqui entre nós. Isso é a predestinação a que o texto se refere. Permita-me te dizer, não acredite, não caia nessa. De uma vez salvo, e vão ter alguns que vão te dizer: se você levantou a mão um dia, está salvo. Amigão, se não fizer força, se não batalhar contra o pecado, se não lutar contra a tua natureza humana, você mesmo e eu mesmo lutarmos, a gente vai caminhar décadas, talvez, muitos anos, dentro de uma igreja. E quando chegar o dia do julgamento final lá, talvez a gente... Eu quero que essa realidade não aconteça nem comigo, nem contigo. Agora, para isso, a gente precisa falar a verdade. E a verdade, às vezes, ela incomoda. Ela é algo que a gente, aos nossos ouvidos, a gente não gosta muito de escutar, né? Mas a verdade é essa. Somos também, sabe o quê? Redimidos pelo seu sangue. Hoje nós estamos diante da mesa da ceia. Aqueles que estão em comunhão com as igrejas, de onde são membros, aqueles que são membros aqui, os que já passaram pelo batismo, poderão cear com a gente. E aqui até tem ali um símbolo, né? Uma ilustração do que seriam os elementos da ceia. Aquilo que de que vai ser produzido o pão, o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos limpa de todo o pecado. E nos faz, sim, ao contrário de qualquer polêmica gerada nos últimos tempos aí, mais alvos do que a neve. De verdade. Faz. Por quê? Porque esse alvo mais que a neve tem a ver, como o Salmo mesmo vai dizer, que é purificado de pecado. Não tem nada a ver com cor de pele ou de nada que é natural. De novo, tudo que está, a realidade incutida na palavra de Deus vai muito além do que os olhos da gente podem ver no natural, gente. Existem muitas coisas espirituais, as realidades espirituais a gente só enxerga se nós estivermos no mínimo, conectados com o Espírito Santo de Deus. Nós somos adoradores da sua graça. Nós somos herança de Deus por meio do que Jesus fez na cruz. Heranças de Deus. Jesus nos comprou com o seu sangue. Nos redimiu para que nós sejamos o quê? Herança de Deus. Somos filhos com Jesus. Somos irmãos de Cristo. Filhos de Deus por meio de Jesus. Daí sermos a herança. E somos, por último, o texto de Efésios vai dizer que você e eu, nós somos vivificados. Por que somos vivificados? Porque antes de aceitarmos a mensagem do Evangelho, de reconhecermos quem é Jesus para nós e de declararmos de verdade diante do mundo, diante dos homens, diante dos nossos parentes, dos nossos amigos, que eu sou sim servo de Deus, servo de Jesus, eu entendo que Ele morreu, deu a vida dele para me dar vida. Você e eu, nós éramos mortos, gente. Nós somos pecadores, vivificados. Por quê?
Porque, de novo, quem nos dá a vida é o Espírito de Deus. O sangue de Jesus Cristo, nos purificando dos nossos pecados, nos faz ser pessoas vivificadas. Antes, nós estávamos mortos em pecados e em ofensas e em delitos. Todos nós como cristãos. E eu quero crer que você entende esse texto, essa realidade, para que você possa definitivamente dar o rumo que o Senhor quer para a tua vida. Voltando ao texto que nós lemos de 1 Coríntios 9, a gente não demora muito. No versículo 19, Paulo diz o seguinte: sendo livre para com todos. Eu sou livre, ele declara, ele diz que era livre para com todos. Aí eu vou pegar o texto de Romanos, capítulo 6, verso 18, outro texto escrito, outra carta, já agora não escrita para o povo de Corinto, mas escrita para os irmãos lá de Roma. Olha o que é que ele fala: libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. Nem eu, nem você fomos libertados, estamos libertos para simplesmente gozar de uma liberdade que não nos leva a lugar nenhum. O texto de Romanos 6, versículo 18 é muito claro: fomos feitos servos da justiça. Cristo na cruz nos libertou do pecado. É importante, num dia de ceia, a recomendação de Jesus qual foi? Que vocês façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Então hoje é um dia em que a gente está assim, celebrando os aniversários dos nossos entes queridos. Ótimo. Mas nós estamos aqui reunidos porque não faz sentido nenhum ser aqui nesse lugar se não for por causa de Jesus. Nós já nos reunimos. Eu já levei, já fiz o que tinha que fazer no natural. O Pedro já ganhou o presentinho dele, já comeu no restaurante, já fez o que tinha que fazer, já ganhou um abraço. Minha mãe daqui a 3 dias também vai ganhar o dela. Amém. Agora, só faz sentido a gente estar reunido nesse lugar se nós fizermos em memória de Cristo. Aleluia. Aliás, foi isso que ela pediu. Dá para a gente fazer um culto de ações de graça? Por quê? Para a gente agradecer a Deus pela realidade de eu poder ainda, com 71, Amém. poder caminhar sozinha, poder andar, ainda ter vida, né? Isso é maravilhoso, esse reconhecimento. Foi uma ação voluntária dele, queridos. A morte de Jesus foi voluntária. É por isso que a gente tem que entender que a gente precisa gerar vidas, filhos espirituais, de forma voluntária. Uma Terezinha. E o mais rápido possível, como a senhora já entendeu e compartilhou de manhã com a gente. O mais rápido possível. Assim como nós como Paulo, devemos aprender que nossas ações como cristãos devem ser realizadas em submissão voluntária. Ninguém vai pedir para você. Eu não vou. De Leon não vai. Ninguém aqui vai pedir para você, né? Evangeliza, vai te perturbando, ali vai te dar meta. Você tem que trazer 10 pessoas aqui. Não. Isso tem que arder no teu coração. A consciência, a fé para crer. Bom, da mesma maneira que eu fui salvo, que eu fui alcançado por Jesus, eu preciso transformar outras vidas de outras pessoas e fazer com que sempre pelo caminho. Porque a verdade nua e crua é: se morrerem afastados de Deus, vão para o inferno. Não há outra verdade. Essa é a verdade, essa é a realidade. Na sexta-feira nós estivemos lá em Maricá, né? Alguns estavam lá e vimos o sepultamento, onde foi dito, né, que alguns pensam que chegando aqui nesse estado, no corpo inerte, acabou aqui. Só que não acabou ali. A gente vai para o texto ainda e vocês vão entender melhor isso ainda. No versículo 20, Paulo diz: fiz-me como judeu. Para quê ele se fez como judeu? O texto é claro: para ganhar os judeus. Exemplo. Sabe o que Paulo fez? Paulo, quando trabalhava, andava junto com um jovem chamado Timóteo. Ele fez com que Timóteo, está registrado no livro de Atos, no capítulo 16, você vai poder ver lá. Bom, o judeu
ele tinha aquele processo da circuncisão. Vocês entendem? E aí o que acontecia? Para não escandalizar, porque para ele poder pregar, não ser repreendido pelos judeus, ele fala e orienta e faz com que Timóteo também seja circuncidado, para evitar que alguém pudesse dizer, pois esse cara vai se levantar para pregar para nós, ele não segue aquilo que a gente faz aqui. Interessante isso. Agora ele segue, né? Ele segue. Ainda, no verso 21, ele diz assim, para os que estão sem lei, quem são os que estavam sem lei naquele tempo? Todos os gentios, os que não estão, todos os povos, gentio, entenda, todos os povos do mundo daquele tempo que não eram os judeus, o povo de Israel. Todos eram os gentios. Para eles, eu não vou me atrever a falar na frente de uma professora de grego que está aqui hoje, mas eu vou falar em português. Anomos. O que é o anomos? Anomo é sem, nomo, lei. Alguém que é sem lei. Assim como aluno, aqui é um ser sem aluno. Sem luz, sem conhecimento. Traduzido ao pé da sem conhecimento, ao pé da letra, sem letramento. Aluno. Né? Exatamente nesse contexto. Então, o que a gente vê? Paulo dizendo aos gentios, aos que estão sem lei, eu me fiz também sem lei. Agora, ele deixa claro, tem um parêntese aberto no versículo 21, aberto, fechado, na verdade, que diz assim, ó, eu me mantive sujeito à lei de Cristo. E uma vez que eu estou sujeito à lei de Cristo, eu não mais dependo de cumprir a lei natural, a lei humana. Não. A lei que Deus até deu a Moisés, e aqueles 613, você pensa que são 2 mandamentos só, que era uma linha? 2 mandamentos, os 2 já são difíceis da gente cumprir, né? Você imagina 613. A lei era impossível de ser atendida, cumprida. Mas o povo, na cegueira espiritual, não entendendo o sacrifício de Jesus, esse que a gente vem trazer à memória hoje aqui, o que eles faziam? Alguns deles, e até hoje tem alguns ainda, tentando seguir a lei que só condena, que na verdade aponta para morrer. Porque seguir, cumprir com 613, como os 613 mandamentos lá, era coisa que humanamente é impossível de fazer. Mas Paulo ele diz assim, ó, eu me fiz como eles, como os sem lei. Sem lei para o povo de Israel, porém conectados à lei de Cristo, que é a nova aliança, fazendo tudo o que Jesus mandou ele fazer. E uma vez que ele decide fazer tudo o que Jesus mandou ele fazer, ele continua submisso à vontade de Deus. Terminando no verso 22. Fiz-me como fraco, para ganhar a quem? Ganhar os fracos. E agora é importante que você entenda que não é um fraco somente fraco físico, aquele que está vindo de um processo de enfermidade, que não está conseguindo se levantar direito, que está, né, porque não comeu de manhã, está fraquinho, não está conseguindo levantar fisicamente. Muito mais do que isso. A realidade é o seguinte: os que estão fracos na fé, aqueles que não conseguem entender a realidade espiritual, aqueles que preferem estar no momento em que deveriam estar e que sabem que era necessário estar reunido para fortalecer o espiritual, eles preferem estar em qualquer outro lugar, preferem fazer qualquer outro tipo de coisa. Vocês devem conhecer alguns que dizem, devem ter alguns amigos, ou talvez você mesmo já viveu essa realidade em algum momento: prefiro nem voltar para casa. Já escutaram isso de algumas pessoas? Quando chega 5, 5h30, no horário já acabando o expediente, aí o cara vira e fala assim: não quero nem voltar para casa. Já escutaram isso? Já escutaram alguém falar disso pelo menos? Tem muita gente vivendo assim, gente. Eu trabalhei num ambiente onde as pessoas tinham dinheiro, tinham benefícios, tinham tudo que você pode imaginar. E trabalhei com gente que não tinha a menor necessidade financeira, mas que quando dava 5 horas,
várias vezes falaram para mim, eu prefiro ficar aqui. E dava 6, dava 7, 8, 9, 10 da noite, o cara estava tafunhado lá, como a minha mãe diz, enfurnado dentro de uma empresa. Fazendo lá para não ir para casa. Por quê? Porque ao chegar a casa, ele sabia que teria alguns desencontros lá, algumas coisas, algumas situações que não lhe agradavam, e ele preferia estar fora. Fracos, nesse contexto aqui, quer dizer, todos os que estão duvidosos. Se você está duvidoso, de acordo com a palavra empregada no grego para esse texto aqui, você se enquadraria nessa classificação: fraco. Tem dúvida? É para eu estar? Não é para eu estar? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer dentro de um ambiente de igreja? Escutando esses caras fazendo barulho com esses instrumentos, esse cara falando aí 1 hora na minha cabeça. Se está assim, entenda uma coisa: é hora de fortalecer a fé. Hoje é tempo de fortalecer a fé, diz o Anderson Freire. Colidir com o mundo, ou seja, bater de frente com a realidade do que o mundo está te dizendo e ficar de pé. Isso é o que a letra, a poesia que o Anderson escreveu fala. E é uma verdade. Está duvidoso, está hesitante, está vacilante. O que é o vacilante? Uma hora estou, outra hora não estou. Uma hora eu estou alegrinho com Deus, estou caminhando porque Ele me deu uma bênção. Me deu 100 reais de bônus, aí eu estou feliz. Caiu um dinheiro que eu não sei de onde veio na minha conta, agora eu vou dar um testemunho lá de que foi uma bênção. Não sei nem de onde veio, mas caiu na conta. Então eu vou lá e saco, daqui a pouco vem a cobrança e aí eu estou frito. Vacilante, hora tá, Deus me abençoou, eu estou. Aí está alegre. Aí daqui a pouco leva uma bordoada lá fora, aí ó dia, ó céu, vira hiena de novo. Esses vacilantes são os fracos a que Paulo está falando aqui. Aqueles que vacilam em opinião, não são firmes, não têm uma opinião formada a respeito de nada. E na fé, não acreditam, como a gente defendeu no começo da mensagem, dizendo para você, ó, é mandatório ter fé, é mandatório. Por quê? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, então não tem outra opção. Não dá para crer mais ou menos, para ter fé só quando eu quero. É para ter fé sempre. A gente precisa crer. Porque se a gente crer, a gente se apodera do que Efésios, Paulo falou aos Efésios 1 e 2, todas aquelas bênçãos que a gente tem, a eleição, a adoção, a vivificação, tudo aquilo para que a gente possa então, agora, avançar na direção dos judeus, dos gentios, dos brasileiros, dos espanhóis, dos chilenos, dos argentinos, dos americanos, que eles se chamam de americanos, nós somos também, né? Dos estadunidenses, seja lá do que for, dos japoneses, dos coreanos, dos chineses e blá blá blá. Todos que chegarem diante de nós, dos cariocas, todos que se aproximarem, a gente precisa levar a realidade espiritual. Não é pelo muito fazer, é pelo gerar. Nós precisamos gerar. Agora, para gerar, precisaremos fazer algumas coisas. Então entenda uma coisa, eu já termino a mensagem dizendo para você o seguinte: olha, nós precisamos gerar filhos e filhas espirituais para Deus. Como que a gente vai gerar esses filhos e filhas espirituais? Primeiro, crendo que Jesus existe e que Ele mesmo é galardoador. Ou seja, da mesma maneira que a gente ganhar, quanto mais a gente ganhar para eles, alguns cristãos da antiguidade diziam, no tempo em que eu era menino, no tempo que o Adão tocava pandeiro, ele escutava lá o pessoal dizer, olha só, na época que meu irmão tinha cabelo, dá uma olhada lá, tem uma figura lá, não tem nem mais cabelo. Tem uma inveja de mim danada ele. Estou brincando, né? Mas assim, aquele é meu irmão, para quem não conhece, só apresentei ele agora, né? A realidade é o seguinte, volta aqui para a gente fechar. Todos nós precisamos levar. E naquele tempo eles falavam, quanto mais você levar, cada um que você levar, uma pedrinha vai ser acrescentada à tua coroa. Mas por que vai ser assim? Ou a gente tem fé para acreditar, ou então a gente não acredita em nada, gente.
É bom a gente crer que Jesus é o galardoador, porque está escrito no texto, Hebreus 11, como eu falei para vocês. Ele é galardoador, então Ele vai nos recompensar pelo trabalho que nós fizemos aqui em prol do seu reino, do crescimento e da salvação de almas. Precisaremos fazer muita coisa aqui, sim, mas tudo que nós fizermos, vocês que são da igreja que caminham comigo aqui, estão sabendo, principalmente, né, a igreja toda viu o planejamento do ano no último culto presencial. Deixei claro aqui, estampado. A igreja toda, os líderes principalmente, sabem que nós vamos ter que trabalhar muito, mas muito. Tem muita coisa para a gente fazer. Mas tudo o que a gente fizer vai ter que ter o foco em gerar. Porque o que eu não quero é gastar dinheiro, investir tempo, cansar vocês, fazendo um monte de coisa, que a gente só vai trabalhar, ter uma alegria de 20 minutos aqui e sair, todo mundo com dor no pé, dor na coluna, e no dia seguinte não consegue chegar aqui. Não. A gente tem que ir, porque como os discípulos foram, em Lucas 10, você vai ler, quando Jesus envia de 2 em 2, eles vão, e o texto diz que eles voltam alegres, eles voltaram felizes. Por quê? Porque eles podiam ver o cumprimento da palavra de Cristo, que dizia para eles, vão, e vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Então eles conseguiam curar, eles conseguiam, através da ação de Deus, libertar pessoas endemoniadas. Isso vai acontecer com a gente, se nós fizermos com o objetivo de gerar. Está claro isso para vocês? Uma ilustração. Como é que a gente vai gerar? Nós geraremos filhos espirituais, se fizermos como Paulo. Paulo mesmo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele procurava imitar ao Senhor. E ele recomenda, sejam meus imitadores. Então, para nós hoje, sejamos imitadores de Paulo como ele foi de Cristo. Se ele se fez como judeu, como gentio, como fraco, para poder ganhar aquelas pessoas, você também faça isso. Não seja daqueles que dizem, não, meu parente me chamou para ir, que seja no centro do sei lá o que, do babalorixá, do não sei o que seja o que for, vai lá, filho, vai. Maior é aquele que está em nós do que o que está em qualquer outro lugar. Então, se te chamar, vai, meu amigo, mas vai firmado. Daí a necessidade da gente fazer o que você lembra na mensagem de quinta-feira. O pastor Frederico falou do processo da santificação. É importante se santificar, para quando você chegar lá, em vez de ser influenciado por aquela realidade, você poder influenciar. Sabe? Se tiver que ir onde for, vá, sabendo que quem está contigo é maior do que qualquer outro que está por aí. Para vocês poderem entender rapidamente, o Pedro, meu filho, vou falar o segundo terminando, eu só termino no quinto. Tem até a Alice fala, o pastor começa a falar, está terminando, mas é parte das técnicas de apresentação, está acabando, que o cara já te dá mais 2 minutos, né? Eu estou terminando. E o que acontece? Eu falei, coloquei aqui, Pedro bebendo Coca-Cola na China, a ilustração para eu falar com vocês. A Fabiana está aqui, ela é prova. 2012, nós fomos trabalhar lá em Xangai por um tempo, né? Muita gente aqui me conhece já, é prova disso. Chegamos lá na primeira noite, fomos convidados, né, pelos amigos chineses para ir a um restaurante, fizeram uma recepção legal. E nós fomos. Sem entrar em muitos detalhes da história, por conta do tempo, chegamos lá e, obviamente, na hora de pedir bebidas, pedimos o quê? Coca-Cola gelada. Naquele tempo, a Fabiana ainda bebia. Coca-Cola com gelo, né? Pedimos lá e tal. E aí, ela colocou, o Pedro tinha 1 ano e meio naquele tempo. Colocou Coca-Cola, 1 ano e 3 meses. Colocou Coca-Cola no copo para o Pedro e com gelo, menino de 1 ano e meio. Os chineses, acreditem em mim, ficaram com o olho arregalado naquele dia. E ficaram olhando e meio que assim por algum tempo perguntando, mas por quê? Como pode isso aí? E aí quando eu percebi que eles estavam assim meio sem entender aquilo, aí eu falei, olha, nossa realidade cultural é essa, pessoal. Nós vivemos num lugar quente, num lugar que para muitos aí tem gente de casaco aí, tem gente, né, segurando o casaquinho hoje aqui, né?
Mas tem um que chegou, que o Dinho pegou hoje lá, que já ligou para mim falando: eu quero ir para o Corcovado, não sei para onde. Porque a realidade para nós é diferente, a cultura a gente precisa entender. E Pedro, quando chega lá tomando, ninguém sabia nem falar, tomando coca gelada, para um chinês, o que acontece na China? O que é que vocês escutam o tempo inteiro que é a cultura deles? Eles tomam Coca-Cola primeiro? Não. Até tomam, mas muito pouco. Muito pouco. E eles tomam um troço gelado? Também não. Normalmente é chá e quente. Se o adulto toma chá quente, a criança, que ele pensa em proteger, ele vai dar Coca-Cola gelada. É um choque cultural terrível, gente. E você precisa entender. Isso foi da primeira noite quando nós chegamos. Eu tinha um livro que a secretária do departamento lá na fábrica que eu trabalhava já tinha me dado impresso, para eu não cometer algumas gafes maiores quando eu estivesse lá, sabe? Coisas do tipo: você está liderando uma reunião, terminou a reunião, você é o primeiro a dizer obrigado e tal, e você sai da sala de reuniões. Isso, se você fizer, aqui a gente faz direto. Normalmente o cara está apresentando, ele quer sair voado, porque às vezes não quer nem ser, né, criticado, apontar, conversar com mais ninguém, tá? Isso às vezes acontece até na realidade da igreja. Tem a medo de pregar aqui, cara, eu quero dar saída pela direita, e chega outro, tá? Você imagina no trabalho, tem hora que não, acabou aquilo ali, não queria nem apresentar, já apresentei, já fiz muito, quero sair do ambiente, quero fugir. Isso é o que acontece. Mas lá, se você fizer, nunca mais ninguém atende a convite nenhum de reunião que você fez. Lá, aqui eu tenho que pregar olhando nos seus olhos, como faço agora, para você poder criar confiança no que eu estou falando. Lá, se você fizer isso, eu já falei isso aqui, você está chamando o cara para o confronto. Imagina se eu fazer isso no chinês, lutador. De jeito nenhum. Mas é essa a realidade. Ou seja, se eu tiver que me fazer como um deles, tomar chá quente, eu não tomo chá, de verdade, não tomo chá, não tomo. E quente, pior ainda. Mas se tiver que tomar chá quente, para num momento ter a oportunidade de ter pelo menos 10 minutos de prosa com um oriental, que eu sei que se eu pedir para ele tomar o meu refrigerante, ele não vai querer, então é melhor eu ceder àquela realidade e permitir que ele abra a possibilidade de eu dialogar com ele. Vocês estão me entendendo? Paulo, em momento nenhum nesse texto quis, e agora o último estou terminando, Paulo, em momento nenhum nesse texto quis dizer: eu negociei as minhas convicções, eu flertei com o pecado para poder ganhar as pessoas. Não. O que é pecado, nós vamos dizer, é pecado. O que eu não posso praticar, porque o meu Deus diz que é lícito, mas não convém que eu faça, então isso eu não faço. Tá certo? Por outro lado, aquilo que dá para eu fazer e não choca com a realidade, com os mandamentos, com o que é na palavra de Deus, visitar, eu vou falar isso aqui pela última vez, visitar um parente. Tem alguém que precisa escutar isso hoje? Com certeza, porque eu vim prometendo para mim que não ia falar. Mas eu ministrei uma aula de escola dominical há uns 3 ou 4 anos atrás, lá em Manancial. E quando eu falei isso, uma irmã levantou lá no meio e falou: olha, mas na minha realidade é impossível. E eu falei: com Deus nada é impossível. Daí a gente entender que quem faz as coisas é o Espírito Santo de Deus. Com Deus nada é impossível. A gente sabe que para Ele tudo é possível, é verdade. Mas a tradução, o ideal mesmo é com Deus. Para Ele já é verdade, já é fato. Para nós só se torna possível se nós estivermos com Ele. Para Ele já é fato. Vocês entendem? Agora, só vai ser realidade para mim, eu só vou poder realmente alcançar o que eu quero, realizar as coisas, gerar filhos espirituais se eu estiver com Ele.
E é o que eu quero comentar é o seguinte: na verdade, algumas pessoas, talvez você está aqui me escutando e está vivendo esse dilema, porque eu entendo que nada que sai desse altar é por acaso, não é nada que a gente está perdendo tempo ali. Na verdade, se tiver que baixar a cabeça, fechar a boca, contar até 1000 para visitar um parente, uma parenta, sei lá, se você quiser chamar assim, que você já não tem, com quem você não tem relações há muito tempo, faça isso. Faça isso. Vai no que eu estou falando, acredita no que eu estou falando. E agora eu estou falando de verdade, com lágrimas nos olhos, porque eu sinto que não sou eu que estou falando isso para você agora. Receba essa orientação e vá lá. Faz isso. Rompe com qualquer tipo de barreira que pode ter ficado entre você, na tua mente, e o teu parente. Porque o que nós escutamos hoje de manhã aqui foi muito claro, que aponta para a gente o seguinte: eu não posso levar para amanhã o que me impede de me relacionar com Deus, porque qualquer tipo de pecado e não comunicar com um parente, não ter possibilidade, mesmo tendo divergências de entendimento, divergências, sabe, de pensamento, é pecado. E se a gente pecar, se nós estivermos em pecado, não teremos comunhão com Deus. Para um pastor, queridos, a última frase que eu tenho na carta pastoral aqui, no meu esboço, é o seguinte: para um pastor e para uma igreja relevante, para uma igreja que tem um papel, que entende o seu papel na sociedade onde ela está inserida, o maior projeto não é a construção de um templo maravilhoso, de um espaço grande onde as pessoas cheguem e tenham onde parar o carro dela. Eu quero ter, mas enquanto eu não tenho, não interessa. Eu sei que Deus vai mandar pessoas a esse lugar, pessoas que queiram e que necessitem receber a palavra de Deus como ela é. Se ele vai ter lugar para colocar o carro, se não vai, isso aí até meu carro está parado lá fora. Isso é o que menos importa nesse momento. Por quê? O que mais importa para nós, o maior patrimônio que uma igreja, que um pastor tem que pensar em ter, é exatamente a conversão do maior número de pessoas com as quais essa igreja se relacionar. Então aí tem um grupo de 40 e poucas, talvez, não sei, 50 e poucas pessoas.